Boa noite, embaixador. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, obrigado. Por favor, nas suas palavras, a importância do projeto Portinari para o Brasil e para o mundo, na verdade. Sim, para o Brasil, para a Itália e para o mundo. Bom, os pais de Cândido Portinari são italianos, migrantes aqui no final do século XIX, não sei como se diz bem em XIX em português, da província de Vicenza, que é uma cidade muito bonita, muito conhecida por o Palladio, arquiteto, historicamente. E João Cândido tem o grande mérito de aver dedicato, eu creio, 40 anos da sua vida a promover o trabalho de seu pai. A embaixada tem o prazer, a honra de ter na residência Brasília 4 painéis de Cândido dos anos 30, ao início dos anos 30, quando Cândido não era conhecido. Ele tinha um lugar muito pequeno onde ele viveva e ele perguntou ao embaixador da época aqui a Rio de conservar os grandes painéis. E hoje nós temos os 4 painéis, tem um quinto painel que foi agora na exposição Portinari Raros, que é um painel belíssimo que é da coleção de Marinho, um painel com coisa brasileira, etc. Muito bem. Quindi... Silvio, boa noite. Antes de mais nada, uma honra conversar com você. Tudo bem? Boa noite. Muito prazer falar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de falar do João Cândido. Então, com as suas palavras, a importância de João Cândido Portinari, do projeto Portinari, nas suas palavras. Então, o João Cândido é um gigante da cultura. Ele é um gigante da cultura e o trabalho que ele faz na recuperação e na catalogação do acervo do pai dele é fundamental para a cultura brasileira como um todo, porque pouca gente teve a paciência que o João Cândido teve em relação à obra do pai. E eu conheci ele justamente nessa época na PUC, em que ele conseguiu, com a parceria da FINEP e a PUC, montar um departamento dentro da PUC para organizar e para catalogar a obra do pai. Então você participou desse processo, você viu a criação do projeto Portinari há mais ou menos 42 anos atrás? Eu vi o nascimento, eu nunca participei do projeto Portinari, porque o Portinari sempre trabalhou com especialistas. O Portinari, ele de formação é matemático, karateca, mas um apaixonado pelo pai. E aí ele percebeu a importância da obra do pai e, como toda obra de um grande artista, um tanto quanto dispersa pelo mundo. E aí ele conseguiu, com um gigante da cultura brasileira também, que é o Dr. José Pelúcio Ferreira, que era ligado à FINEP, os recursos necessários para organizar essa catalogação. E ele contratou gente de primeiríssimo time para organizar esse acervo, catalogar, documentar. E aí ele foi o cabeça desse processo, trabalhou com profissionais de altíssima qualidade, e eu também era professor da PUC, e aí através de amigos comuns, que eram muito amigos do Dr. Pelúcio, me apresentaram ao Portinari. Eu fui na casa dele ainda quando ele morava na casa nas Canoas, no Rio de Janeiro, e fomos nos seguindo vida fora. É uma honra e um orgulho estar aqui com ele hoje. Uma noite de celebração e um prêmio merecido, não é isso? Mais do que merecido, que o trabalho que ele faz é absolutamente fenomenal. Eu diria até tão importante quanto o pai em relação a essa catalogação. Eu não exageraria, porque eu acho que o trabalho do Portinari é sem igual.
é sem igual, é um dos maiores artistas do mundo. É lindíssimo o trabalho que ele faz, que ele fez, a obra que ele nos deixou. E o que é muito lindo é o amor do João Cândido pelo pai e o acesso que ele nos deu a esse conjunto dessa obra. Obrigado, Silvio. Muito boa noite. De nada, eu que agradeço a você. Uma honra e uma grande alegria ter vocês aqui. Eu vejo queridos amigos e amigas de muitos anos, de muitas décadas até. Me emociona muito. E por esta emoção, eu não vou me atrever a falar de improviso. Eu gostaria, mas eu sei que eu não vou conseguir. Então eu preparei umas palavras aqui. Eu vejo que vocês estão de pé, eu não vou abusar muito da paciência de vocês. Senhor embaixador, senhor cônsul-geral, autoridades consulares, senhoras e senhores, queridos amigos que desejaram honrar-me com sua presença neste dia tão especial para mim. Estou profundamente comovido por receber esta prestigiosa homenagem da República Italiana. Quem a propôs à presidência da República em Roma foi nosso querido embaixador Francesco Azzarello, querido amigo a quem agradeço sinceramente a atenção com que avaliou o empenho de mais de 40 anos do projeto Portinari em dar a conhecer e democratizar o acesso às obras e à figura de meu pai, Cândido Portinari, um artista brasileiro que cresceu com os valores de uma família autenticamente italiana. Aqui eu poderia recordar informalmente aqui para vocês, eu não vou acompanhar o texto, que o médico de meu pai, o Dr. May, nos relatou que quando meu pai estava no leito de morte, nos últimos momentos, ele começou a falar em dialeto vêneto. É um mistério isso, né? Porque isso se falava na casa dos meus avós quando nós éramos crianças, né? Ele deve ter, de alguma forma, talvez já estivesse até ligado espiritualmente, né? Nessas origens vênetas dele. Desde criança, a Itália está viva dentro de mim. A cultura italiana faz parte da minha vida. Desde quando ia com meus pais ficar com meus avós e a numerosa família Portinari em Brodowski, onde meu pai nasceu. Se vocês tiverem curiosidade de saber por que no lugar só de italianos tem um nome polonês, Brodowski, depois eu conto. Onde meu pai nasceu e onde hoje está o Museu Casa de Portinari, uma joia, né, que eu recomendo visitar, porque é muito emocionante. É pertinho de Ribeirão Preto, é 20 minutos de Ribeirão Preto, que preserva com amor todo o espírito daquela família oriunda da Itália. Eu vou também sair daqui das letras para relembrar a minha avó, a nona Domênica, né? Quando ela chegou, ela era Domênica, depois virou Dona Dominga. Né? E quando eu era criança, ela falou para mim, eu nunca mais esqueci isso, ela disse: filho, cheguei no Brasil com 8 anos, casei com 14 e aprendi a ler com 70. Essas mulheres imigrantes italianas tinham uma força impressionante. Elas chegavam aqui, plantavam café e plantavam 12, 14, 20 filhos, né? Como a nona plantou 12. Meu pai foi o segundo, né? Falando de Brodowski, tenho o prazer de lembrar que desde o outono de 2019, Brodowski e Chiampo, a cidade da província de Vicenza, onde nasceu meu avô João Batista, estão unidas por uma geminação oficial assinada pelos 2 prefeitos, os queridos amigos Matteo Mattilotti e José Luiz Pérez. Aqui eu vou lembrar também um outro episódio que me tocou profundamente, né? Quando nós fomos, Maria e eu, com a nossa filha Maria Cândida, que ainda vivia naquela ocasião, fomos a Chiampo, eles nos levaram de surpresa para uma casa, e é a casa onde morou meu avô. E tinha uma placa de mármore, né? Escrito, né? Aqui morou João Batista e tal. Muitos anos depois, já sem a nossa filha, nós voltamos, né, a Chiampo. O prefeito já não era mais a Giuliana Fontanella, né, que fez aquela homenagem, era o meu amigo Matteo Mattilotti. E ele disse: você não quer visitar novamente a placa? Eu fiquei um pouco intrigado, não falei nada, eu digo: por que ele quer que eu visite novamente a placa, né? E aí chegamos lá e ele disse assim: você não está reparando nada, não? E nós olhamos mais de perto para a placa, tinha uma joaninha de porcelana que ele tinha colocado sobre a placa. Essa joaninha era uma alusão
há mensagens que nossa filha, depois de partir para o céu, nos deixou profusamente durante esses 9 anos, né? Então, eu fiquei muito emocionado com isso, eu não quis deixar de contar para vocês. Lembro-me de que na casa de Portinari, naquele remoto rincão do estado de São Paulo, da Alta Mogiana, né, região cafeeira, havia um genuíno espírito italiano, feito de fé religiosa, dedicação ao trabalho, humildade e solidariedade. São valores que sempre fizeram parte da nossa família. Eu tinha notado aqui, recordar com vocês, a capelinha da nona, né? A capelinha que meu pai fez para a avó dele, para a dona Pellegrina, que ela já estava velhinha, estava doente, e ela caiu, quebrou o fêmur e ficou em depressão porque não podia mais ir à igreja. Aquelas imigrantes italianas eram todas muito católicas, né? E aí meu pai chegou para ela e disse assim: olha, nona, você não fica assim não, que eu vou fazer uma capelinha aqui no seu quarto para você. E ele fez a capelinha em que os santos e as santas eram os netos e as netas, e até os bisnetos, no meu caso, que posei para o menino Jesus, porque eu era pequeno ainda, né? Então você imagina a emoção dessa velhinha acordando de manhã, no meio desse ambiente assim, místico, né? Quase sobrenatural. Você entra nessa capelinha, parece que você sobe numa nuvem assim, de misticismo. Recomendo visitar o Museu Casa de Portinari. Por quase 20 anos, minhas relações com a Itália, em particular com os lugares de origem dos Portinares, tornaram-se mais estreitas. Sempre que minha mulher Maria e eu voltamos ao bel paese, a última visita foi há alguns meses apenas, sentimos mesmo que estávamos em casa. Quero fazer um agradecimento comovido ao meu amigo e irmão Paulo Meneghini, jornalista de Vicenza, que há décadas não tem poupado esforços para fortalecer os laços que unem os Portinares, os imigrantes italianos do Brasil, o nosso país com a Itália. E através de Paolo, a toda a nossa família, que une suas mãos por cima do extenso oceano. Em breve, espero poder selar oficialmente minhas origens, apresentando o dossiê para finalmente poder obter o status de cidadão italiano. Recolhi quase toda a documentação necessária. Agora faltam apenas alguns carimbos. Está acabando. Na Itália, pude fazer algumas conferências sobre a vida e a obra de Cândido Portinari, principalmente nas escolas. E notei duas coisas. Através das pinturas de meu pai, os italianos começaram a conhecer um Brasil mais autêntico do que os clichês usuais. E, ao mesmo tempo, perceberam o quão grande é a presença italiana no Brasil, sem dúvida o país mais italiano do mundo. Há 3 anos, o governo do Vêneto promoveu um acontecimento extraordinário, que bem poderia servir de exemplo aqui no nosso Brasil. Incluiu o Portinari na grade curricular de todas as escolas de ensino médio da região. Agradeço a todos os envolvidos nesta ação, na pessoa da secretária de Educação, Helena Donazzano. Como projeto Portinari, nos últimos meses, temos estado envolvidos em outro ambicioso projeto, expor pela primeira vez em Roma o monumental díptico Guerra e Paz, a obra máxima de meu pai, que está permanentemente exposta no edifício das Nações Unidas em Nova York, desde 1956. Aquela que sintetiza tudo o que ele quis expressar com sua arte de pintor e com seu compromisso ético e humanista de homem solidário com as dores do mundo. Gosto de pensar que a arte de Portinari pode ser mais uma ferramenta para aproximar ainda mais nossos dois países, já ligados por laços de sangue muito fortes. Percorrendo os nomes dos demais brasileiros e ítalo-brasileiros que nos últimos 20 anos foram agraciados com a Ordem da Estrela da Itália, percebi que a partir de hoje estou em muito boa companhia. No campo da música, vou citar 3 nomes: Chico Buarque, Toquinho e Gilberto Gil. Na política, José Serra, ex-ministro, governador e prefeito da cidade de São Paulo, Miguel Rosseto, Gilberto Carvalho e Luiz Dulce. Estar ao lado de tais personagens é motivo de muito orgulho. Permitam-me dizer, para concluir, que me sinto muito honrado que a assinatura com que esta comenda me é conferida seja do presidente da República, Sérgio Mattarella,
a quem pessoalmente respeito muito e que goza de expressiva credibilidade internacional. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. João, mais uma noite de celebração, uma noite importante e um prêmio tão importante, né? Eu queria agora suas palavras. Você acabou de receber esse prêmio, essa comenda tão importante da Itália. Queria suas palavras agora para os seguidores do Arte Cult. Rafael, eu estou super emocionado, né? Porque isso daí me remete à minha infância, né? Minha primeira infância. A nossa família era uma família de imigrantes pobres, né? Lá no interior de São Paulo. Mas uma família extremamente unida, né? Então nós tínhamos aquela coisa de, depois do jantar, ficar todo mundo na sala, desde o recém-nascido até a bisavó, né? Então, isso aqui está me trazendo de volta aquelas lembranças, né, da minha nona, que é como se fala avó em italiano, do meu nono, do meu tio Beppe, né? E todas aquelas pessoas, a tia Tata, né? Isso é como se você estivesse no céu e de repente você poder reencontrar as estrelas que iluminaram a sua infância, né? Então, eu não quis falar de improviso, você me conhece, né? Porque eu sabia que eu ia me emocionar muito, então eu fui guiado ali pelo papel, né? Mas a gente está pegando um pouquinho dessa emoção agora. Pois é, então, isso aqui só fez aumentar, né? À medida que a distância, né, daqueles anos vai ficando cada vez mais longínqua. Dizem que o tempo é como uma neblina que vai caindo sobre tudo, né? Mas eu consigo distinguir nitidamente, né, aqueles momentos ali com a família, né? E eu estendo isso, né, a Itália como um todo, né? A gente tem estreitado muitos laços agora. Você sabe, a gente já falou sobre o projeto de levar a Guerra e Paz para Roma. Isso está caminhando. Eu estive lá agora, né, em julho. E as tratativas estão muito positivas nesse sentido. E vai ser uma coisa muito emocionante, porque vai ser a primeira vez que vai se ver o Portinari em corpo inteiro, né, lá na Itália. Em Roma? Em Roma, né? Então esse é um momento aqui muito significativo. O fato também de estar aqui com amigos queridos, né, alguns eu não vi há muito tempo, né, e que estão aqui me honrando com a presença deles, né, trazendo carinho, né, aqui. Então é um momento assim, né, e um momento também que eu não posso deixar de dizer. Repare o que tem aqui, ó. Essa gravata aqui é filha única. Meu pai pintou essa gravata em 1950. Olha aqui a assinatura dele aqui. Olha aí. Agora observa por que eu botei essa gravata, Rafa. O galo é aquele que anuncia amanhã. No mais fundo da noite, ele anuncia a aurora. Eu acho que isso não poderia ser mais simbólico nesse momento que todos nós brasileiros estamos vivendo. Exatamente. A hora da aurora, né? A hora da esperança. João, é sempre muito emocionante, é sempre muito sensacional conversar com você por várias razões. Muito obrigado, boa noite, parabéns por esse prêmio. Agradeço muito a você, Rafa. Viu? Você faz parte da nossa família agora. Obrigado, João. Boa noite, parabéns. Boa noite a todos. João Carlos Portinari, filho do João Cândido Portinari, neto do gênio Portinari. Bom, antes de mais nada, boa noite. E gostaria de, com suas palavras, falar um pouquinho dessa noite de celebração, sobre esse prêmio tão importante que seu pai recebeu hoje, sobre o projeto Portinari e sobre o trabalho do seu avô. Acho que mais do que merecida essa homenagem. É um trabalho de mais de 40 anos que eu acompanho e admiro e sou fã, não só porque é meu pai, mas porque é um trabalho dedicado de corpo e alma. Então, só tenho a agradecer à Embaixada da Itália, a todo mundo que está aqui e falar que ele é incrível mesmo. Seu pai é sensacional mesmo. E é isso, muito obrigado, João Carlos. Muito boa noite, essa noite de celebração. Parabéns. Obrigado, muito obrigado.